Amém. Pois a luta é tão grande que estou quase a desanimar. Olha, filho, tu já leste minha história, que eu deixei o trono de glória pra morrer por ti. De Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava também. Uma coroa de espinhos me colocaram e com cravos pontiagudos naquela cruz me pregaram. Uma lança afiada me transpassou. Nesta hora de agonia, até o meu Pai me desamparou. Procurei com os meus olhos, mas também não avistei. Tudo isso eu passei por te amar, pra que hoje eu pudesse te problemas todos possam resolver. Basta somente crer que a solução já chegou pra você. Se estás doente, eu sou o teu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o único que pode te ajudar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. Amém. 1 Pedro 5:7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Jesus é esse Deus que nós servimos, que de fato, se lançarmos de fato as nossas ansiedades sobre ele,
de fato Ele vai estar cuidando de nós. Então que Ele nos abençoe e nos ajude. Nós vamos estar orando neste momento. Logo após a oração, vou estar passando a palavra ao pastor Infante outra vez. Nós vamos estar orando. Gostaria que todos nós, amados irmãos e amigos, curvassem as nossas cabeças. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelo que já aconteceu neste momento aqui, pelas bênçãos derramadas nas nossas vidas. Santo Deus, nós te louvamos, porque sabemos, ó Deus, que nós só estamos aqui neste lugar, reunidos, grupo de pecadores, mas lavado e remido pelo teu sangue. Isso só se deu, meu Deus, porque o Senhor se ofereceu ali naquela cruz por nós. Nós queremos agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem feito, a salvação e muitas coisas, ó Deus, que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor, pelos hinos cantados, pela leitura da Tua Palavra, e que o Senhor continue falando ricamente aos nossos corações, conforme as nossas necessidades. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra está com o pastor Infante. É só abrindo um parêntese no meio da programação, visto que é uma programação especial, uma retribuição do intercâmbio da nossa ida até Ribeirão do Lago. É só para fazer algumas poucas comunicações. Antes das comunicações, gostaríamos de apresentar os nossos visitantes, irmãos de outras igrejas, amigos que estão conosco essa noite. Por favor, fiquem em pé um instantinho só. Por favor, todos que nos... Isso, muito bem. Não sentem ainda não, permaneçam em pé. Não vai ter cartãozinho hoje, lá na galeria tem muita gente, certamente pessoal de Ribeirão. Muito bem, quero dizer aqui umas palavrinhas. Primeiro lugar, vocês são bem-vindos aqui para participarem desse culto conosco. Segundo lugar, que esse culto seja precioso e marcante ao coração de cada um de vocês. E terceiro, sempre que possível for, retornem, porque a presença de vocês cá é uma bênção muito grande para todos nós. Vou abraçá-los aqui do púlpito, segurando no banco da frente, que é para não cair para trás. Olha aqui, ó. Um abraço bem apertado. Agora os irmãos da igreja aí, por favor, vão cumprimentar os visitantes. Lá na galeria também, ó. Isso, pronto. Aqui, ó, os jovenzinhos aqui na frente. Isso. Pronto. Estão sendo saudados em nome do Senhor Jesus Cristo por essa igreja. Um abração a todos vocês, aos irmãos de Ribeirão do Lago também, um abração bem apertado. Agora podem assentar-se, já foram abraçados, muito obrigado pela presença de vocês. A equipe, nós temos um projeto chamado Projeto Vinde, onde a igreja está dividida em 12 equipes, trabalhando para trazer seus convidados no domingo que compete a cada equipe. Então, no próximo domingo é a equipe número 3. A equipe número 3 são os seguintes irmãos: Antônio Severino, Arlindo José, Darcy, Dilson, Benevides, Edith Borges, Eli Brito, Francisca Borges, Zesiene, Hermógenes, Ildeni, Isa Souza, Jaci Soares, Thomas Nedarte, Karine Mendes, Marileide, Nicélia, Orlinda e Rosilene. Esses amados irmãos compõem então a equipe 3, que estará atuando para trazer os seus convidados no próximo domingo. E gostaríamos agora de fazer umas poucas comunicações, para assim depois nós vamos caminhando para o final do culto, sem as comunicações pós-culto. Pela manhã o pastor Vitor fez uma convocação de uma reunião que seria aqui no templo amanhã. Essa reunião será na casa dele. Foi 19h30 que ele marcou, não é isso? 19h30 então, amanhã, na casa do pastor Vitor, ok? Foi marcado inicialmente para o templo, porém será na casa dele amanhã às 19h30 com aqueles irmãos interessados naquele trabalho de assistência aos moradores de rua, meretrizes, enfim, ligado a essa área que carece de orações, e graças a Deus por esse grupo que está se dispondo a fazer esse trabalho.
Quarta-feira nós teremos a nossa assembleia. Antes da assembleia, as senhoras estão sendo convocadas, as senhoras que vão viajar à praia, estão sendo convocadas para uma reunião quarta-feira às 18h30. 18h30. E finalmente lembrar aos irmãos que no próximo domingo é o culto do Departamento de Evangelização. Sábado, a programação do Dia das Crianças no Emaús. A Cíntia já deu uma palavra hoje pela manhã. Então, papai e mamãe, não esqueçam, sábado, os filhinhos ali na programação dedicada aos pequeninos. Muito bem, nós gostaríamos agora de dar oportunidade aos irmãos que não fizeram pela manhã, poderão fazer agora. Quem trouxe a sua oferta do casal de missionários e quiser colocar também no gasofilácio agora à noite, poderá fazê-lo. Ainda temos alguns exemplares do boletim do mês de outubro. Então, quem não pegou o boletim pela manhã, pode pegá-lo agora à noite. Após o ofertório, volta a palavra ao dirigente. Muito bem, vamos dar continuidade. Vou estar nesse momento convidando o irmão Edi Marães para estar aqui à frente. Ele vai estar cantando um hino para estar louvando ao nosso Deus também. O seu imenso amor sem par, você vai transmitir. A primavera é a mais linda verde estação. As aves a cantar, a flor que surge no botão. O amor de Deus assim é. Se você puder sentir, a todos vai querer contar. Você vai transmitir. Quero que você conheça
a felicidade, igual a que encontrei, que é realidade. Do alto da montanha ao mundo vou falar, que eu encontrei Jesus Senhor, eu quero transmitir. Do alto da montanha ao mundo vou falar, que eu encontrei Jesus Senhor, eu quero transmitir. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos, amada igreja, que a graça de Deus esteja abundando em cada coração. Amém? Nós sentimos-nos muito alegres em poder estar com os queridos aqui. Nós, desde ontem, como a irmã Eva disse, que faria com que nós tivéssemos nesses dias vidas de reis e rainha, e de fato ela cumpriu, né? Foi muito bom. Creio que muitos irmãos usaram deste momento para estar descansando, vivendo aquela comunhão, aquela coisa gostosa que só os crentes em Jesus Cristo pode ter por causa do Espírito Santo de Deus que em nós habita, né? Então nós nos sentimos muito honrados mesmo em poder estar aqui com os queridos e amados irmãos. Então, como já foi apresentado, eu sou pastor, não sei, eles insistem em colocar José Eloilton, mas fica à vontade, é só pastor Eloilton, né? A gente corta o José. Mas estamos ali, por enquanto, em Ribeirão do Largo, servindo a Deus naquela igreja. Também sou filho ali da igreja de Ribeirão do Largo, dos primeiros crentes a converter naquela cidade. Converti-me com quase 12 anos de idade. E hoje, depois de ter passado, né, no seminário, fomos para o ministério ali em São João do Paraíso. Aí Deus nos deu a graça de poder estar pastoreando a nossa igreja ali em Ribeirão do Largo. Sou casado com Sônia, está ali, aquela linda jovem que vai ficar de pé para os irmãos conhecer. Linda, tá vendo? Não precisa nem falar que os irmãos já estão vendo, né? Sônia tem sido uma bênção na minha vida, no ministério, né? Pai de Sara e Gabriel, que está na classe. Sara já com 7 anos, vai fazer 8, né, este mês, e Gabriel com 3 anos ainda, né? Graças a Deus. Pode sentar, meu querido. Então, meus queridos, amados irmãos, nós vamos estar nesse instante falando um pouco, mensagem que Deus tem colocado aos nossos corações. E para isso nós vamos ler um texto. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 8. Romanos, no capítulo 8. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 17. Romanos 8, de 1 a 17. E nós estaremos meditando nesta noite na mensagem da palavra de Deus. Cada irmão, cada crente nesta noite esteja de fato clamando ao Senhor em seu coração ao decorrer da mensagem, para que você venha a ser um crente cada dia melhor, servindo ao Senhor cada dia melhor. A você que ainda não fez um compromisso ao lado de Jesus, ouça a mensagem que Deus tem para você, para o seu coração nesta noite, porque com toda certeza você não está aqui simplesmente por estar. Alguém pode ter te convidado, mas foi Deus que o constrangeu a estar aqui, para que possa ouvir a mensagem dele para você nesta noite. Romanos capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus,
enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Oremos. Santo Deus, nós o louvamos pela graça deste texto. As maravilhas em que expressa aumentam, Deus, a nossa grande alegria. Traz-nos uma grande esperança e satisfação em poder servir ao Senhor. Ó Deus, nos ajude na compreensão da Tua palavra. Fala conosco nesta noite, Senhor, ajudando-nos, ó Deus, a viver uma vida mais santa, mais pura, digna e perfeita diante do Senhor. É o que nós lhe oramos agradecidos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Só de pensar em algo assim, o coração já dá aquela palpitada de alegria em poder observar isto. Mas, queridos, veja como Paulo inicia esta palavra, este texto, neste verso 8. Ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está dizendo, logo, por conseguinte, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, indica que Paulo está referindo-se a algo que ele falou no verso, ou nos versos ou no capítulo anterior. Se nós dermos uma observada em Romanos no capítulo 7, aí nos últimos versos, ou mesmo no capítulo todo, nós vamos ver algo que vai nos deixar um tanto que integrado com nós mesmos. A situação, a maneira como nós vivemos nessa guerra, nessa luta contra o pecado. Paulo diz assim, olha, eu sei que quando eu quero fazer o bem, alguma coisa está comigo. Eu quero fazer o bem, mas não consigo fazer. Ele diz, eu faço, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que eu aborreço, isso eu acabo fazendo. Irmãos e queridos, pela vida que nós conhecemos de Paulo, um grande missionário, servo de Deus, ele não era um crente carnal, que se deleitava no pecado, mas ele está exatamente falando de uma situação do homem, do ser humano em relação a Deus. Não existe pecado pequeno,
Todo pecado é enorme, porque é contra a graça, contra a santidade do Senhor Deus. E Paulo, pensando nisto, Paulo fala nos capítulos anteriores das consequências horríveis para o pecado. Nós já aprendemos até aqui neste texto, Paulo tem falado das consequências horríveis que o pecado pode trazer, pode causar na vida do ser humano. Nós já aprendemos, porque todos pecaram, separados estão da glória de Deus. A separação de Deus é algo horrível, mas ele ainda diz, porque o salário do pecado é a morte. A morte seria, além de ser a separação, seria aquele tempo que Deus há de lançar todos os ímpios, todos aqueles que o rejeitam, no lago de fogo que arde como fogo e enxofre. É horrível as consequências do pecado. De certo que qualquer ser humano, ao olhar para si mesmo, para a sua situação, vendo que apenas um simples pecado, se é que podemos dizer assim, porque como disse, não há pecado pequeno, pecado sempre é grande, porque é contra a santidade de Deus. Mas alguém pode dizer, eu não sou tão pecador assim, de vez em quando solto uma mentirinha. Isso é a maneira humana de pensar. Mas apenas esse simples pecado na mente humana, ou que você acha ser tão pequeno, para Deus é o suficiente para a condenação do pecador. Então, visto a face do texto que nós lemos, Paulo então diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirva a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ele diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu quero em alguns minutos estar conversando com os irmãos, pensando exatamente sobre isso. As maravilhosas consequências da graça de Deus. É o que nós podemos ver. Todo ser humano que se achega ao Senhor Jesus Cristo vive esta grande esperança de receber de Deus esta graça maravilhosa. Às vezes nós pensamos na palavra graça como algo que simplesmente nós recebemos sem merecer. Mas a graça podemos pensar que é mais do que isso. É a oportunidade que Deus dá por intermédio de Jesus Cristo para que o pecador perdido possa se achegar a Ele. Isto é graça. Então nós vamos ver essas bênçãos, as maravilhosas bênçãos de Deus para a vida daqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Ele começa, conforme já citei várias vezes, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós observamos aqui a primeira questão: livres da condenação, a libertação da condenação do pecado. Que grande bênção, mais do que essa nós poderíamos querer. Pecadores poder ter essa esperança de sermos libertos, de sermos livres da condenação do pecado. Então a graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo nos traz essa grande bênção de poder sermos livres da condenação do pecado. Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você se encontra em Cristo Jesus? Você pode viver pensando ou pensar assim, olha, de fato eu estou em Cristo Jesus. Você lembra algum dia que você pôde reconhecer a sua situação, a maneira em que você tem vivido ou vivia, e de repente pensar, olha, Senhor, eu pequei contra a tua santidade, Deus, eu tenho pecado, tenho vivido uma vida miserável de pecado, e naquele dia você convidou Jesus, Senhor, eu não quero mais viver eu mesmo, eu preciso do Senhor para dirigir a minha vida. E algum dia você já fez essa entrega a Jesus? Se fez, então está em Cristo. Se não o fez, você não tem participação desta bênção ainda.
ainda precisa se entregar a Jesus para que possa ter a participação a esta grande alegria, esta grande graça e receber esta grande consequência de servir a Cristo. Nenhuma condenação há, mas não é para qualquer pessoa. Não é para simplesmente o religioso que vive de igrejas e igrejas, fazendo programas e mais programas religiosos. Mas é para os que estão em Cristo Jesus. Esses recebem isso que nós estamos chamando de libertação da condenação. Porque o próprio Cristo diz isso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E alguém diz: Senhor, nós não servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Ele diz: quem comete pecado é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8. A partir do verso 32 que está escrito isto. Então os que estão em Cristo Jesus é que estarão livres da condenação, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É algo interessante aqui. Muita gente pode dizer: olha, eu sou de Jesus. Fulano, você crê em Jesus? Creio. Às vezes estamos evangelizando alguém: moço, você precisa aceitar Jesus. Mas quem é que não aceitou Jesus? Todo mundo aceita Jesus. Mas na verdade não estão vivendo Jesus. É como o próprio Cristo diz: o povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então não é qualquer um que recebe esta libertação da condenação, ou seja, que é livre de ser condenado. Mas os que estão em Cristo, e mais, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque dizer que serve Jesus, ou que crê em Jesus com os lábios, é muito fácil. Mas cumprir com o que Cristo diz: se alguém quer vir após mim, deve negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e vir e seguir-me. Aí é difícil. Conforme Jesus disse em Lucas, no capítulo 9, verso 23 em diante. Foi o que Jesus disse. Não é simplesmente dizer: olha, eu creio, com os lábios, mas é demonstrar com a vida. Porque os que de fato são libertos por Cristo têm mudança de vida. É por intermédio de Cristo que nós recebemos esta graça. Porque Jesus Cristo, Ele nos transforma, Ele nos muda e nos constrange a viver uma vida em espírito e não na carne. Paulo aqui nesses versos, depois de ter dito que quem está em Cristo não é condenado, ele então mostra aqui uma batalha dessas duas leis, a graça, a lei. Ou seja, o homem que serve, o homem interior, que é o novamente nascido, e o homem exterior, que é aquele homem do pecado, aquele homem, sabe, como Paulo diz, que o bem que ele queria fazer não conseguia, mas o mal que ele não quer acabava fazendo, porque é uma luta terrível da carne versus espírito, espírito versus a carne. E nenhuma dessa situação pode trazer vida, porque quem recebe de Cristo essa transformação, essa libertação que traz a transformação, recebe de fato vida, porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei da morte e do pecado. Alguém que é liberto por Jesus da condenação do pecado, ele não vive mais uma vida de morte. O que é uma vida de morte? É uma vida envolvida no pecado, uma vida que tem prazer no pecado. Mas, de fato, vive uma vida no Espírito em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo fez isso, nos livrou da lei do pecado e da morte. E Paulo diz: era impossível a lei, visto que ela estava enferma pela carne, ou seja, a lei implantada antes estava enferma.
não tinha condição, já era contaminada com o pecado, então não tinha condição de dar vida, de libertar. Deus então enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Está falando da obra de Cristo, do que Ele fez por nós. Ele tornou-se carne, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, no capítulo 1. Jesus Cristo, Ele se fez carne. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz que haja em vós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, deixando a sua glória, e habitou entre nós, tomando a forma de servo, e mais do que isso, morrendo. E o que é pior, morte de cruz, a condenação pior, para o pior bandido assassino naquela época, era a sentença de morte pela cruz. E Jesus Cristo fez isso. A lei enferma, podemos colocar para a atualidade, a religião enferma, não pode salvar o pecador ou libertar o pecador, mas somente em Jesus Cristo, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. Nele nós podemos ser libertos da condenação do pecado. Em Cristo Jesus nós somos libertos. E nesta libertação nós vamos viver uma guerra, na verdade. Mas nessa guerra sempre vamos optar por servir a Deus, amá-lo, honrá-lo, engrandecê-lo, louvá-lo e torná-lo conhecido para aqueles que ainda não o conhecem. Porque a justiça da lei ou para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são guiados, ou os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Há uma inclinação no coração do homem, mas tem uma diferença. Alguém que já passou por esse ato de transformação em Cristo Jesus, a inclinação dele é em servir Deus, em honrar a Deus, em viver uma vida no Espírito, para adoração a Deus. Mas aqueles que ainda não passaram por isto, por essa transformação, eles se inclinam para as obras da carne. Daí você parar e pensar. E eu lhe faço uma pergunta aqui para que você pense mais. Você se inclina para onde? Para a carne, para o Espírito? Você tem prazer em servir a Deus ou tem prazer em simplesmente viver nas coisas da carne? É uma afirmação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas nem todos estão em Cristo Jesus. Por quê? Nem todos têm o Espírito de Cristo. Então a segunda grande bênção, ou consequência de servir a Cristo, é que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Isto é que faz a grande diferença entre os que servem e os que não servem. Quem dirige a sua vida? Do verso 9 ao verso 14, Paulo escreve: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita.
De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Recepção. Recebemos o Espírito de Deus. Ou seja, Ele transforma, Ele salva, Ele nos liberta da condenação do pecado e ainda vem morar em nós. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus, ou seja, Ele sempre estará conosco. Então podemos pensar qual a importância disto. Jesus Cristo diz: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Que importância isso tem? Recebereis o Espírito Santo, ou o dom do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Que importância isso tem? Tem muita importância. Aqui está toda a diferença. Talvez você seja um bom religioso, um bom membro de igreja, quem sabe, considerado um bom crente por aí, uma vida moral impecável, todos admiram. Mas em meio à sociedade nós temos tanta gente vivendo dessa maneira, não é? A grande diferença é: você tem o Espírito de Deus, vós, porém, não estáis na carne, mas do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo de Deus, é que faz toda a diferença para os que querem servir ao Senhor. Meus queridos, Paulo acaba de falar no capítulo anterior, é uma guerra, uma luta, Paulo tentando fazer o bem, mas ele diz: olha, não consigo, o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer a diferença. Aqueles que têm o Espírito de Cristo, eles vivem no Espírito, eles sempre vão se inclinar para as coisas do Espírito, e naquele momento em que há essa batalha, essa guerra para não pecarmos ou pecarmos contra Deus, os que têm o Espírito de Deus serão vitoriosos. Ou ainda que venhamos cair, não temos prazer no pecado, porque vive uma vida verdadeira vinda diretamente de Cristo pelo seu Espírito a nós. E por isso nós podemos até estar na situação de mortos, como Paulo diz aqui, o velho corpo contaminado pelo pecado. Mas o homem interior, aquela situação, nós nascemos de novo, tivemos uma natureza transformada, e então vivemos em Cristo, inclinando para as coisas de Cristo, e nós vivemos essa esperança, porque o mesmo Deus que pôde ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, é o mesmo Deus que também vivificará os nossos corpos mortais pelo Espírito que em nós habita. E ele diz: de maneira, irmãos, que nós não somos devedores da carne para viver segundo a carne. O Espírito de Deus nos constrange a viver sempre melhor, ter uma vida santa, vivificados em Cristo, em Deus, a cada instante das nossas vidas. É assim que nós vivemos, ou devemos viver, desta maneira, porque se viver segundo a carne, morrereis. Todos os que vivem segundo a carne, deleitando-se na carne, não têm vida.
porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. E é por isso que nós temos vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Como então podemos ter essa esperança? É porque nós participamos de uma outra consequência grande para aqueles que servem a Cristo. Nós nos tornamos filhos de Deus. Filiação como herdeiros de Deus. Tornamo-nos filhos. Que grande recompensa! Outrora mortos no pecado, não sendo povo de Deus, apenas criaturas, seres criados por Deus, agora em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. O verso 14 prossegue dizendo: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E ainda volto a citar João no capítulo 1, quando diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele texto também diz: para que todo aquele que nele crê se torne filhos de Deus. E aos que creem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Já passou por isso? Todos vivem pensando: olha, mas pastor, todos são filhos de Deus? Pergunta para qualquer pessoa, em qualquer lugar da rua aí: você é filho de Deus? Ele diz: sou filho de Deus. Ou então, pare para ouvir que de vez em quando vimos alguém dizendo: porque todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia é clara em dizer que somente os que recebem Cristo, os que creem em Cristo, os que têm o Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas alguém pode pensar: olha, eu fui criado por Deus mesmo. Que importância tem entre ser filho ou ser apenas criatura? Tem uma grande importância aí. É porque na condição de filho, ou quem está na condição de filho, é aquele que já passou da morte para a vida. É aquele que já se entregou a Jesus, sabe, desistiu de si mesmo. Não é para suicidar-se como muitos estão fazendo, mas é para dizer: Senhor, eu não consigo mais controlar a minha vida, então Senhor, controla por mim. Agora daqui para frente, o Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é aquele que vai dirigir a minha vida, que vai guiar. Tudo que o Senhor mandar eu faço, o que o Senhor pedir eu dou. Daqui para frente já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se é para Deus falar: levanta, eu levanto, senta, eu sento, vai, eu vou, volto e eu volto. Para onde Deus mandar, irei. É para servi-lo, então estou pronto. Deixa tudo, como muitos servos de Deus têm feito, para servi-lo e servi-lo melhor. Então é dessa maneira: torna-se filho de Deus os que fazem isso. Se entrega de fato a Jesus Cristo, já não mais para viver segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Mas tem mais coisas. Nós já ouvimos então que os que andam segundo a carne vivem na morte. Mas ser filho de Deus é algo que traz muitas coisas excelentes para nós. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Quem é filho de Deus não vive mais na escravidão do pecado, não vive mais em prol das consequências do pecado.
já não é mais escravo do pecado. E por isso não vive em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, e então clamamos: Abba, Pai, Painho, Senhor, aqui estamos. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, já não vivemos mais na condenação, já não somos mais escravos, e sim filhos, e ainda recebemos a inteira esperança e certeza de que somos filhos. Recebemos pela palavra de Deus essa esperança, a esperança que ninguém tira. Ninguém tira a esperança do crente que o Espírito de Deus dá. É interessante, muitos leem a palavra de Deus, mas se não tiver o Espírito de Deus, não pode compreender isso aqui. Quando recebe Cristo, é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que vai estar testificando, afirmando aí no seu coração, de que você é filho de Deus. Portanto, vai viver essa esperança o tempo todo, mesmo na fraqueza, como Paulo viveu na fraqueza também, mas vai viver essa esperança: sou filho de Deus. E mais, sendo filho, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós somos herdeiros de Deus. Talvez na mente de muitos tenham pensado aí: eu sou herdeiro de Deus, então Deus vai me dar casa, carro, tudo que eu precisar Ele vai dar. Estamos vivendo um mundo assim, um mundo em que todos sempre querem receber, sempre querem ter. Mas veja o que a Bíblia diz: somos herdeiros também, herdeiros de Deus. Pensando com esse texto e com o outro que está lá em Apocalipse, quando Deus diz: e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e habitarei com eles, e eles comigo para todo sempre. Então nós herdamos o próprio Deus. Recebemos bênçãos aqui, recebemos. Tudo que temos ou somos, dependemos do Senhor. Mas a grande e maior bênção para o pecador é de que ele vai herdar o próprio Deus. Estará lá no céu para sempre com Deus, eternamente com Deus. Deus será eternamente o nosso Deus, e nós seremos eternamente filhos, povo de Deus. E estaremos no céu, e viveremos na maravilha do céu, porque além de sermos filhos e herdarmos, está na presença de Deus eternamente. De quebra, Deus ainda vai nos dar a graça do céu. E aí os crentes já conhecem: ruas de ouro, maravilhas, um novo corpo, uma nova situação, e tantas outras maravilhas que nem sequer chegou aos nossos corações. Mas a grande e maior bênção é que nós herdaremos ou estaremos para sempre com o Senhor nosso Deus, nunca jamais separados de Deus, e por isso viveremos eternamente com Ele. Eu sempre digo na igreja, vou falar para os irmãos aqui: para mim, a grande bênção do céu, uma das grandes maravilhas do céu, vai ser que, além de eu estar na presença de Deus para todo sempre, irmãos, eu nunca mais vou pecar contra o meu Deus. Nunca mais eu vou entristecer o meu Deus. Eu não vou mais entristecer o Espírito Santo. Não vou pecar mais, porque Ele transformará esse corpo velho abatido, corrupto, em um novo corpo incorruptível, perfeito, santo, que não mais vai pecar contra o meu Deus. Isso para mim é uma das grandes glórias do céu, é não pecarmos mais contra o nosso Deus Santo. Portanto, meus queridos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós recebemos de Deus a libertação da condenação do pecado, porque
aqueles que estão em Cristo não morrem mais eternamente, mas vai viver eternamente para o Senhor. É porque recebemos o Espírito de Cristo, e esse Espírito nos dá essa firme esperança de que nós somos filhos, nos dá a condição de viver uma vida em santidade diante do Senhor, e coloca ainda no nosso coração a inteira certeza de que somos filhos, filhos de Deus, herdeiros também, co-herdeiros de Cristo. Co-herdeiros é herdar junto com Cristo, pois Cristo diz: para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14. Eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E herdaremos para sempre o Senhor, e viveremos com o Senhor Jesus, e ligados a Ele o tempo todo. Portanto, que Ele nos abençoe e nos dê a graça de poder servi-lo e honrá-lo para sempre. Pastor Infante está com a palavra. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Nós estamos chegando ao final do trabalho, mas não poderíamos terminar sem fazer um convite essa noite. Nós ouvimos tudo isso, foi muito claro, não há condenação para os que estão em Jesus Cristo, quem é filho, quem é criatura. Agora, na cabeça de muita gente vem o seguinte: será que eu sou filho de Deus mesmo? Mas a Bíblia dá a resposta. Primeiro, quem é filho de Deus foge do pecado. Quem é filho de Deus tem medo de pecar. Quem é filho de Deus se entristece quando erra. Quem é filho de Deus não facilita as coisas para o diabo. E quando não é filho de Deus, é criatura, criatura gosta de pecar. Criatura gosta de pecar, corre para pecado. Criatura, Deus é bom, Deus, mas é tudo de boca. Então entenda uma coisa: quando morrer, há uma separação. Lugar para os filhos, lugar para as criaturas. Porque na eternidade, criatura não vai viver junto com filho, nem filho vai viver junto com criatura. Então a decisão é essa. Então vou pedir que curvem as cabeças agora, por favor. Um pequeno apelo só. Não queremos constranger ninguém, nada disso. Mas apenas orar. Se há aqui alguma pessoa que nessa noite reconhece: sou um pecador, eu preciso deixar de ser criatura para ser filho, eu sei que eu só posso isso, só posso fugir do pecado pelo poder do Espírito Santo de Jesus Cristo na minha vida. Então, nesta noite, eu quero entregar meu coração ao Senhor Jesus e dizer: salva-me, Senhor, salva-me. Se há aqui alguma pessoa nessa noite que queira fazer isso, entregar seu coração totalmente a Jesus, faça só um sinal com a mão, nós vamos orar por você. Onde você estiver, levante a sua mão, aqui, lá na galeria. Há aqui alguma pessoa que nessa noite gostaria de deixar de ser criatura para ser filho? Os filhos herdam o céu, as criaturas herdam o inferno. Mas que palavra dura, bem, está na Bíblia. A Bíblia diz que quem tem um filho está salvo, quem não tem está perdido. Foi por isso que Jesus veio ao mundo. Há aqui alguém que já foi membro de uma igreja e que nessa noite gostaria de voltar para o aprisco, reconciliar-se com o Senhor? Levante a sua mão também, nós vamos orar por você. Há aqui alguém? Caso por uma questão de inibição, a pessoa: eu queria levantar minha mão, mas fico meio sem graça, fico inibido.
Terminando o culto, os pastores estarão ali à saída. Ó. Fale conosco, pastor, eu fui tocado, eu não levantei a mão, mas eu estou aceitando Jesus. Nós daremos uma palavrinha rápida com você. Antes de orarmos, fazemos a oração final. Queria dizer que, terminando o culto, a nossa cantina estará funcionando. Então, os irmãos que desejarem fazer um lanche missionário, a cantina está lá funcionando. Hoje está liderando a cantina o departamento infantil da igreja. Então, as irmãs do departamento infantil estão lá terminando o culto, dê um pulinho na cantina. E finalmente, irmãos, fechar o domingo de uma maneira também muito consoladora e abençoadora. A oferta que estava em 2.750 já chegou a R$ 3.351. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Nós vamos orar. Eu vou pedir ao pastor Eloilton, seminaristas que já podem ir lá para frente, daqui a pouco estarei lá também. Terminando o culto, esperem os últimos acordes do piano, o piano terminando de ser tocado, nós estaremos nos confraternizando ali na área do templo. Aos irmãos de Ribeirão do Largo, muito obrigado, pastor Eloilton, sua igreja, um abraço, um bom regresso no colo de Jesus Cristo até Ribeirão do Largo. Nosso Deus, louvamos o Senhor por tudo que aconteceu aqui, te agradecemos por esses irmãos, por essa programação. Obrigado, Senhor, que eles possam voltar em paz, tranquilos, no colo de Jesus Cristo, chegarem bem em Ribeirão do Largo. Também nos lembramos, meu Pai, no coral que está viajando, está voltando de Nova Canaã, que também possam chegar aqui no colo de Cristo. Obrigado por tudo, meu Pai, guarda-nos do mal. Nós te agradecemos, Senhor, nós te agradecemos. Só temos que te agradecer pela graça de Jesus Cristo, graça maravilhosa, graça maior que a nossa vida, a graça que nos livrou da perdição eterna e nos outorgou a cidadania da pátria celestial. Em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais